A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Eu sou o pastor Herman e quero fazer esse vídeo aqui hoje para esclarecer a dúvida de alguns. Alguns têm até uma dúvida sincera a respeito daquilo que eu vou falar agora. Outros, infelizmente, sem conhecer as pessoas e muitas vezes até sem um conhecimento mais profundo de coisas que dizem respeito à palavra de Deus e princípios, inclusive bíblicos, acabam fazendo aí julgamentos prévios sem um conhecimento total dos fatos e das questões. Do que é que eu estou falando? Para que você possa entender. Não vou nem colocar a vinhetinha aqui, que normalmente eu coloco, porque eu quero que esse vídeo fique curtinho. Alguns têm aí a dúvida sincera de por que do nosso ministério se chamar Atos 29, se o livro de Atos dos Apóstolos tem apenas 28 capítulos. Alguns têm a dúvida sincera, eu falo. Já outros, sem muito conhecimento, vão lá e repetem o que está escrito em Apocalipse. Ah, se acrescentar alguma coisa na Bíblia, serão acrescentadas as pragas. Você está acrescentando coisa na Bíblia e nos condenam, não julgam, condenam já de que eu, pastor Herman, estou acrescentando coisas na Bíblia e por isso as pragas de Apocalipse virão sobre mim. Primeiro, que o texto de Apocalipse diz se alguma coisa for acrescentada naquele livro, no livro de Apocalipse. Não fala a respeito da Bíblia inteira. Até porque, por exemplo, existem alguns textos em alguns evangelhos que você vai encontrar em algumas traduções e algumas não. E que acredita-se, inclusive, que foram acréscimos feitos nos evangelhos. Isso mesmo. Existem alguns textos que acredita-se que são acréscimos posteriores feitos no evangelho. E essa pessoa que muitas vezes julga dizendo que eu estou fazendo um acréscimo onde eu não fiz, e eu já vou explicar, nem desse detalhe não sabia. Por isso que eu digo, muitas vezes as pessoas julgam sem conhecimento. A Bíblia nos ensina sim, que devemos julgar a profecia, que devemos julgar os profetas, não está errado. Uma árvore é julgada pelo seu fruto, mas nós temos que julgar conforme a palavra e tendo conhecimento da palavra. Então, um outro esclarecimento teológico também é que Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando foi escrito originalmente, ele não tinha 28 capítulos. Até porque toda a Bíblia, quando escrita, não era dividida em capítulos e versículos. Na verdade, a Bíblia, os livros da Bíblia foram divididos em capítulos e versículos posteriormente, para facilitar o estudo. Já pensou? Pegar e dizer, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje a maioria dos cristãos sabe que isso é João 3,16. Mas já pensou se não fosse dividido em capítulo e versículo? E dissesse, aonde está escrito isso? Em João. Aonde? Ah, procura. Já pensou? A pessoa tem que procurar todo o evangelho de João para achar um versículo. Por isso a Bíblia foi dividida, os livros foram divididos para facilitar o estudo da Bíblia. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas a princípio, não foi dividido em capítulos e versículos, foi escrito como um documento, como um tratado, como ele mesmo fala. Veja comigo. Olha só, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Qual é o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. É um documento que Lucas escreveu. Continue. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João
batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Por que eu li até aqui o versículo 8? Porque aqui resume o propósito do livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho, segundo Lucas, Lucas escreveu para esse Teófilo, provavelmente também, para mostrar a veracidade da história de Jesus. Ele foi em busca de provas, através de testemunhas, para, através de um documento, relatar que Jesus era uma figura histórica, porque os judeus mentiam acerca dele. Diziam que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que seu corpo havia sido roubado, e aí por diante. E Lucas, então, que viveu Atos dos Apóstolos, ele não viveu com Cristo, mas Atos dos Apóstolos ele viveu. Ele caminhou muitas vezes com Paulo, com Silas, com Barnabé e aí por diante. Então, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos com qual propósito? Para mostrar que a obra que Jesus começou, ele passou para os apóstolos, os quais, ungidos pelo Espírito Santo, deram continuidade. Então, Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, é o nascimento da igreja e o início da pregação do evangelho. Então, nós entendemos que o livro de Atos dos Apóstolos é como um livro aberto. Como assim? É como um livro que ainda não terminou de ser escrito. Ele já terminou ali de ser escrito, falando sobre a vida de Paulo em Atos 28, que originalmente não era Atos 28, era apenas o último versículo, o último texto do livro de Atos. Mas hoje, até hoje, a igreja continua. Até hoje, os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, são testemunhas de Jesus. Não é isso que ele diz aqui que tem que acontecer? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse era o propósito, os discípulos serem cheios do Espírito Santo para testemunharem de Jesus até os confins da terra. E quem tem feito isso? Hoje é Paulo? É Tiago? É Pedro? Não, todos estão mortos. Hoje, a igreja atual, homens e mulheres de Deus, pastores, diáconos, obreiros, membros de ministérios, têm feito isso. Então, quando eu recebi de Deus o nome Atos 29 para pôr no ministério, o que foi que Deus falou comigo? Justamente isso, que nós hoje, a igreja atual, como a igreja do ano passado, como a igreja que virá, nós somos Atos hoje. Nós estamos escrevendo a história da igreja hoje. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Ele conta a história do surgimento da igreja e nós hoje continuamos contando a história da igreja. A palavra de Deus diz que nós somos a carta de Cristo. As pessoas olham para nós e elas precisam ler o evangelho em nós, em nossas ações. Tanto que o nome do nosso ministério é Atos 29, mas tem uma frasezinha embaixo. A obra do Espírito Santo continua. Então, por que Atos 29? Porque nós estamos dando continuidade ao anúncio do testemunho de Jesus Cristo. E estamos fazendo isso como? Movidos pelo Espírito Santo. Então, na verdade, toda a igreja atual está vivendo Atos. Atos 29, Atos 30, Atos 50, Atos 100, o capítulo é o que menos importa. O que importa é que hoje estamos vivendo, impulsionados pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós, do Ministério Atos 29, temos buscado viver, tendo, como Paulo ensinou, como fundamento Cristo e como doutrina
a doutrina apostólica. É por isso que, além de termos escrito na nossa placa a obra do Espírito Santo continua, também temos um versículo muito importante, que é esse aqui. Diz assim, olha só: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É assim que nós temos buscado viver. Na doutrina dos apóstolos, como ele diz aqui, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, seja você do ministério Atos 29, Batista, Assembleia, seja lá qual for o ministério que você faz parte. Se você tem pregado o evangelho, movido pelo Espírito Santo de Deus, você está escrevendo a história da igreja. Amém? Espero que eu tenha podido esclarecer aí a dúvida daqueles que, com zelo das coisas de Deus, com sinceridade, se questionavam por que Atos 29. Amém? Que a paz gloriosa de Jesus Cristo, ela reine no seu coração.